E fala aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar o Justify Content. Mas antes eu peço que deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Antes de tudo, eu vou criar, certo, a pasta com todos os arquivos bem certinho, tá? Para vocês fazerem também no passo a passo. A primeira coisa que eu vou criar, no caso, é o index, tá? Antes vocês têm que ter criado a pasta de vocês, tá? E já aberto o VS Code. Então, já ter feito isso, eu vou criar o index.html. Vou colocar o código base aqui, tá? Vou tirar o en, colocar o ptbr. E aqui em título eu vou colocar Justify Content, que no caso é o conteúdo de hoje. E a próxima coisa que eu vou criar agora vai ser o link CSS. Aí no caso eu não vou criar uma pasta, tá? Eu já vou deixar direto, mas quem quiser criar uma pasta não tem problema nenhum. O que eu vou fazer é clicar no Ctrl e clicar no clique. Ele vai dar o erro, certo? E vai dar a opção de criar o arquivo. Então eu vou criar o arquivo e como vocês podem ver já foi criado aqui. Vou colocar o @cassete, colocar ele em UTF-8, colocar sempre ponto e vírgula no final. Vou abrir aqui, tá? Com Live Insert. Se vocês não sabem o que é o Live Insert, tem uma playlist, tá? De dicas que eu recomendo vocês assistirem. Com ele aberto aqui, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou colocar uma div, tá? Uma div principal que vai ser o nome de container e dentro dele vai ter uma div com 4 números, tá? E dentro dela ele vai ter uma sequência de números. Então eu vou dar enter aqui, tá? E como vocês podem ver, já foi tudo criado. Se vocês não sabem como eu fiz isso aqui, é como eu disse, vá na playlist, tá? E tem uma série de vídeos ensinando com dicas e truques para facilitar o seu dia a dia no VS Code, tá? Continuando aqui, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou colocar em cada um aqui, tá? Vou segurar o Alt e vou clicar em cada um aqui e eu vou colocar uma class para ele. E a class que eu vou colocar vai ser o nome caixa, que no caso vai configurar somente isso aqui. Bom, depois de ter feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o ID de container, vou abrir as chaves aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou mudar a cor aqui dele, tá? O Black Dollar Color eu vou colocar o violeta. Como vocês podem ver, ele ficou com uns espaçozinhos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o asterisco, tá? E eu vou colocar a imagem em 0. E como podem ver, já se colou tudo aqui. A próxima coisa que eu vou fazer agora é ajeitar essas caixas. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou colocar o ponto, né? Que no caso é o da class. Colocar a caixa, vou abrir aqui. E a primeira coisa que eu vou colocar é o border. Colocar aqui style. Aqui no border style. Deixa eu ver se já tem aqui border style. E eu vou colocar solid. Como vocês podem ver, já foi criado aqui. Eu vou colocar uma margem. Margem não, perdão. Vou colocar altura. Vou colocar de 100 pixels. E colocar altura também de 100 pixels. Como vocês podem ver, já teve uma crescidinha aqui, tá? Vou colocar uma margem agora. E eu vou colocar 10 pixels por 3 pixels. Para ele criar a distância. Depois de ter feito isso, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou pegar, vou colocar o color, tá? Colocar o black color, tá? A cor de fundo. Vou colocar ele como azul para ficar mais fácil. E o que eu vou fazer também, aproveitar como ele abriu aqui, eu vou colocar, tá? A altura mínima de 100% da viewport, tá? Aqui. E eu vou colocar como display flex. Depois de ter feito isso, como vocês podem ver, já ficou em ordem aqui. E o que eu vou fazer é só arrumar dentro da caixa agora. A primeira coisa que eu vou colocar é o Justify Content. Eu vou colocar ele como center aqui, tá? Só que eu esqueci de colocar o Display Flex. Então eu tenho que colocar o Display Flex também, tá? No caso é para dentro da caixa. E eu vou colocar o Align Items, tá? Como center também. E como vocês podem ver, o número já ficou centralizado aqui. Vou aumentar o tamanho dele com font size. Vou colocar na faixa de 20 pixels. 20 não, vou colocar 30 pixels. Para vocês verem direitinho. E eu vou colocar o
font family em Arial. E pronto, gente. Basicamente foi essa configuração que eu fiz, tá? Então o que a gente vai se focar agora é no Justify Content, que é o conteúdo de hoje. Para vocês verem aqui, eu vou colocar o Justify Content e ele tem vários valores. Como vocês podem ver, ele tem o Center, tem o Flex End, o Flex Style, tá? E ele também tem o Space Road, o Space Bet e o Ebb, tá? Então o que eu vou mostrar primeiro é o Start. Se eu clicar no Start, como vocês podem ver, ele não mudou em nada. Então o que ele é? Ele é exatamente isso aqui, ele fica do lado esquerdo, tá? Mas, por exemplo, se vocês fizerem isso aqui, por exemplo, colocar o Flex Director e vamos dizer que você colocar em Row Reserve, como vocês podem ver, ele foi para o lado direito. Aí vocês podem me dizer, no caso, o Justify Content ficou nulo? Não. O que aconteceu? Basicamente, é como esse Row Reserve, o Director, ele virasse ao contrário. Então, como vocês podem ver, ele está como se fosse decrescente, tá? O Start, que no caso o lado esquerdo, ele era aqui, desse lado aqui, certo? Então, o Start agora está desse lado aqui agora. No caso, se eu colocar isso aqui como End, tá? Colocar aqui, vocês podem ver que ele foi para o lado direito. Então, toda vez que vocês colocar esse Row Reserve, vocês têm que se ligar que ele normalmente ele troca os lados, tá? Em o começo ele vira o final e o final ele vira o começo, tá? Tanto em coluna quanto em linha, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui coluna, tá? Column Reserve, como vocês podem ver, ele já ficou ao contrário, tá? Mas isso não significa se eu, por exemplo, colocar só coluna. Se eu colocar coluna, ele vai funcionar normalmente, tá? No caso, o lado esquerdo, começo, tá? E o final. Ele como colocou aqui no final, então ele foi o final em coluna, tá? O que modificou foi o lado da linha. No caso, ele estava no horário horizontal, tá? E agora ele está do lado vertical. Então, se eu colocar o Start, ele vai simplesmente para o começo da linha. No caso, como vocês estão vendo aqui. E se eu colocar o End, ele vai para o final. E se eu colocar o o Center, ele vai para o meio, tá? E o Row, tá? Que é o normal, que é linha, tá? Ele vai ficar no meio também, tá? Não tem problema nenhum. E as mesmas funções, ele vai funcionar, tá? Tanto como o Flex. Deixa eu apagar aqui. O Flex, tá? End. Se eu colocar o Flex End, ele vai para o final. Por quê? Porque eu não coloquei Row Reserve. Então ele está considerando que esse aqui é o lado esquerdo e esse aqui é o lado direito, tá? E as outras funções, eu posso apagar isso aqui, não tem problema nenhum, que não vai ser a mesma coisa. E o que eu vou colocar agora é o seguinte, eu vou colocar o Space Road, tá? Eu não sei pronunciar bem, tá? Mas só vocês entenderem a noção. Eu vou apagar isso aqui, esses 3 pixels, só para vocês entenderem melhor. E eu vou colocar aqui, no caso, como top. No caso, é só para movimentar o topo. E se vocês perceberem, o Road ele cria um espaço, tá? E o mesmo espaço ele cria aqui e cria no outro lado, tá? Então ele cria um espaço igual, tanto do lado esquerdo como do lado direito. No caso, se eu colocar o Better, como vocês podem ver, ele cola no final e não cria espaço, tá? No começo e nem no final, só entre um e o outro. E o outro que é o Evan, tá? Ele cria um espaço, tá? Só que como vocês podem ver, o espaço ele é menor. Então vocês podem perceber aqui, o mesmo espaço que tem aqui, ele vai ter aqui também, tá? No caso, quando eu boto o RAW, é como se ele dobrasse o tamanho. No caso, nas áreas, tá? Entre um e o outro. Se vocês mesmo perceberem aqui, tá? Então, gente, esses são os valores, tá? Como eu falei. Eu vou mostrar aqui novamente para vocês. Ele tem o Center, ele tem o Flex End, tem o Start, tem o Space Road, tem o Space Bet
e o Space Event, tá? E não se esqueçam que quando vocês colocarem o Flex Direct e colocar ele em Reserve, não ache estranho, porque ele vai como se fosse um espelho, ele vai virar tudo ao contrário, tá? O lado esquerdo vai virar o direito e o lado direito vai virar o esquerdo, tanto em linha como em coluna, tá? Isso já para deixar bem claro para vocês não terem nenhum tipo de dúvida. Então, gente, o vídeo é resumidamente isso, tá? Eu vou deixar o link do código e o site aqui, tá? Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo do GitHub, para caso vocês queiram ver o código, querer baixar e testar vocês mesmos, tá? Caso de dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se for preciso gravar outro vídeo, eu gravo outro vídeo também, tá? Para ajudar vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que o começo ficou um pouquinho chato porque eu criei o código do zero, tá? Mas eu acredito que muita gente às vezes fica com uma curiosidade, uma coisa ou outra, de como eu criei, tá? O código base. Então, tá aqui, tá? Se vocês tiverem dúvida de algum código desse código, pode falar, tá? Eu vou falar ainda sobre o itens, vou falar sobre outros também que são focados do Flexbox, tá? Durante essas semanas, tá? Então, gente, mais uma vez eu agradeço por ter assistido esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até mais.